Olá, pessoal. Esse é o nosso 10º desafio e para esse desafio a gente vai propor um jogo de geografia, tá? Então, como é que é esse jogo? Um jogo simples, vou rodar ele aqui para vocês, tá? Então, ó, bandeirinha verde, começa o jogo. Onde está o país China? Certa resposta. Onde está o México? Certa resposta. Vou errar um. Rússia, esse azul aqui, vou colocar aqui como Canadá, errado. Canadá eu vou errar, vou colocar México, errado. Estados Unidos eu vou acertar esse verde aqui, vai falar que é certa a resposta. Brasil eu vou marcar como Austrália. Ele repetiu o Brasil de novo, é aleatório. Então agora eu acertei o Brasil. Agora os Estados Unidos eu vou errar, vou colocar Suécia, errado. Suécia, aí eu vou colocar Índia, só para você ver que não colocou, repetiu Suécia porque errou, porque é aleatório. México eu vou acertar. E Índia eu vou errar. Precisa se esforçar mais. Então ele me dá uma mensagem final. Beleza? Bom, vamos então agora para o nosso código aqui em branco, para a gente poder saber fazer. Em primeiro lugar, eu vou passar para vocês todos os personagens, tá? Aqui eu já vou puxar o código direto para a gente economizar tempo, para não ficar puxando aqui os quebra-cabecinhas, porque puxar quebra-cabeça você já sabe, tá? Então, ó, preparando o terreno, né? Eu vou colocar aí isso eu preciso fornecer para vocês porque é fora do Scratch, não tem lá na base do Scratch. Vou colocar um mapinha, que vai ser o meu cenário, tá? E depois eu vou puxar os meus atores. Eu vou ter 4 classes de atores, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu vou ter o ator pergunta, eu vou ter o ator fim, eu vou ter o ator países e eu vou ter o ator que é a bolinha vermelha que você vai ver aqui, tá? Então já puxei todos, tá? Eu puxei desse jeito, não é assim que eu vou passar para vocês. Vocês vão ter que fazer na unha, tá? Mas só para economizar o tempo aqui. Então, ó, só para a gente entender, tá? Eu tenho aqui, ó, vamos pela ordem do que a gente vai fazer aqui, tá? Ó, eu tenho primeiro aqui, ó, a variável pergunta, desculpa, o ator pergunta. O que que o ator pergunta? Ó? Quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Qual a fantasia dele? Onde está o país? Onde está o país? É esse escrito aqui. Então, ó, toda vez que eu clico na bandeirinha verde, que é o início do jogo, aqui o jogo já está praticamente pronto, só algumas coisas aqui, porque eu já puxei algumas coisas com os códigos, tá? Mas falta algumas coisas ainda. Então, ó, quando eu clico em inicializar o jogo, mostra a pergunta, tá? Mostra a pergunta. E quando eu chegar ao final do jogo, ele vai esconder essa pergunta. Quando eu receber fim, né? Esconde a pergunta. Depois, eu tenho a jogabilidade em si, que são o nome dos países que vão aparecer aqui na pergunta. Então, percebe? Eu tenho um ator pergunta, que é esse aqui, que é o onde está o país, e eu tenho o ator, que é a fantasia, que é o nome, desculpa, do país que vai aparecer aqui. Esse onde está o país vai estar fixo até completar as 11 jogadas. Esse aqui, ele varia aleatoriamente, justamente para dar o jogo, para cada hora aparecer um nome de país diferente. Esse país aqui por exemplo está aparecendo o Canadá, né? Ele está aqui, tá? Quando eu puxei esse cara aqui já pronto, eu puxei ele pronto porque eu não queria ficar puxando o código dele, porque ia demorar muito. Mas essa parte da fantasia é o que eu vou fornecer para vocês. Então, ó, o que, que vai acontecer? Eu vou apagar
as fantasias desse cara, tá? É como se ele tivesse uma fantasia só do início, tá? Porque ele precisa ter pelo menos um. E aqui, ó, eu vou carregar as 11 fantasias. Então eu vou vir aqui, ó, África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Índia, México, Rússia e Suécia. E aí ele vai puxar as 11 fantasias. Deixa eu diminuir o zoom aqui para você ver que está com o nome. Vou apagar esse África do Sul 2, porque já tinha lá no início, né? Então, aqui eu tenho África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, etc e tal. Beleza? Até a Suécia. Perfeito. Então vamos lá. Então, ó, quando a bandeirinha verde for clicada, o jogo começa. Eu vou ter algumas variáveis, né? Eu vou ter a variável que eu vou criar aqui. Já acabou vindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Melhor voltar, senão vai dar problema. Tá, mas não tem problema. Eu vou fazer com outras variáveis aqui, ó. Você vai entender. Ó. Digamos que eu crie aqui, ó. O jeito que eu criei essas três variáveis aqui é assim, eu criar uma variável. País 2, né? Depois tentativa 2 e pontos 2, tá? Pontos 2. Bom? Só que essa daqui eu só criei para te mostrar como as outras foram criadas, tá? Então, eu vou apagar, apagar. E vou apagar. Deixa eu apagar o pontos 2. Pronto. Fiquei só com as minhas, tá? Aí, ó. Eu inicializo aqui com mood a minha variável para 0. E aí é que eu escolho o nome da minha variável dentro das variáveis criadas. E eu vou puxando o quebra-cabecinha aqui com as pecinhas roxas. Depois mostre, depois transmita. Então, inicializei o jogo, inicializei tudo com 0. País, tentativa e ponto. Por quê? Não pode aparecer para mim, antes do jogo começar, tentativa igual a 7. Nem, antes de eu ter jogado, pontos igual a 70. Nem também se eu errar todas as perguntas, eu não posso ter pontos igual a 20 se eu errei, tem que ser 0. Então tem que começar com 0. E aí transmita, prosseguir, se tem um transmita, tem um quando eu receber. E aí aqui, ó, se tentativas, aí aqui a gente vai montar, vou pegar o bloco se não. É o se não aqui, ó. Se não. Esse aqui, tá? Se tentativas menor que 11, adicione 1 a tentativas, que está tem a ver com as variáveis aqui, adicione 1 a tentativas, porque começou o jogo, bom, primeira tentativa, pum, tentativa 1, pum, tentativa 2, 3, ele vai rodando nesse C. Mude país para o número aleatório de 1 a 11. Eu inicializei país com o número 0, mas ele pode assumir o valor de 1 a 11 na medida que ele for gerado aqui. Mude para o país, o número aleatório país igual a 3. O pulo do gato desse jogo é esse aqui, ó. Mude para a fantasia país. Se país vai ser um número aleatório de 1 até 11, mude para a fantasia país. O que eu estou querendo dizer? Que a fantasia vai assumir um número. Qual será esse número? Se você olhar aqui, ó, você vira aqui no canto superior direito do quadradinho da fantasia, ela tem o número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente, até chegar lá no número 11, né? No número 11. Então, esse índice aqui, ó, não importa o nome que eu dou, não importa se eu coloquei, o que eu coloquei aqui dentro, o que eu escrevi. O que importa para mim é que se gerar um número 1, eu estou falando de África do Sul. Se gerar o número 8, fantasia 8 é Índia. E assim sucessivamente. Então, se adicionar, vai adicionar um número uma tentativa e vai criar um número aleatório
para o país e vai mandar a fantasia. Quando esse se chegar igual a 12, aí tentativas já não é menor que 11. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou transmitir fim, ou seja, apareceu 11 vezes, 11 países diferentes, e o jogo está seguindo para o seu fim. Eu vou esconder essa variável país aqui que aparece aqui, né? E eu vou mudar o cenário para o cenário 1. Quem é o cenário 1? O cenário 1 é aquele cenáriozinho... Ai, caramba. Ai, caramba. Apaguei ele. Vou colocar aqui, carregar cenário. Adicionar cenário. Aqui o cenário em branco nem tem para eu carregar. Gente, aqui foi uma falha que eu fiz aqui, ó, mas vamos carregar cenário grid aqui só para eu ter ele como o cenário final, tá? Não era para isso ter acontecido, mas ó, não tem problema. Bom, eu tô aqui, ó. Então, ó, mude para cenário Xgrid aqui, porque o cenário 1 nem tá acontecendo aqui mais, porque eu apaguei ele sem querer. Mas enfim, você vai mudar para o cenário que você quer, que é o cenário final. Bom que seja em branco. Inclusive, se você quiser colocar um outro cenário que te apetecer no final, beleza. O que vai acontecer é que no final ele vai puxar esse cenário final. Muito bem. Beleza? Bom, agora eu vou aqui, ó, para os 4 tipos de mensagem de fim que eu tenho. Então, como é fim, né? Fantasias fim, ó, fantasia, fantasia, fantasia. Detalhe, aqui novamente, você vai criar, a gente vai puxar esse ator fim aqui, que eu vou te fornecer, só que aí vai vir um só. O que eu vou fazer? Eu vou carregar as fantasias. Fim 2, fim 3 e fim 4. Ali é só porque já veio pronto, né? Fim... deixa eu puxar fim 1 também. Tá? A fim 1, você é um mestre Jedi. Aqui é o mestre Jedi, então eu vou apagar. Aqui ele vai puxar a fantasia pelo nome. Então percebe, a fantasia você pode puxar ela ou pelo nome, fim 1, fim 4, fim não sei o que, ou pelo índice, se for uma variável que vai, obviamente, variar. Tá bom? Então eu tenho 4 tipos de fins aqui. Ó. Se você vai muito bem, você é um mestre Jedi. Vou colocar aqui. Ó. Você é um mestre Jedi. Se você vai um pouquinho pior, bom trabalho. Se você vai pior mais um pouquinho, pode melhorar. Se for muito ruim, precisa se esforçar mais. Beleza? Quando eu receber fim, que é o fim do jogo, ou seja, quando as 11 tentativas forem satisfeitas, vou transmitir fim. Vai acabar o jogo. Vou mudar de tela, né? Conforme eu coloquei aqui, ó, vá para o cenário final, beleza? E aqui, se a pontuação que eu vou mostrar aqui como que ela é computada, se a pontuação for igual a 50 ou menor que 50, eu vou colocar a fantasia fim 1, fim 2, fim 3 e fim 4, de acordo com as fantasias que eu tenho aqui. 1, 2, 3 e 4. E claro que daí na filosofia do jogo, quanto maior a pontuação, então eu até coloquei errado. Se você acertar tudo, você é um mestre Jedi. Então aqui a ordem é inversa. Tá? Eu estava colocando para quem acertou pouco como mestre Jedi, não é? Tá? Agora sim. Beleza? Então esse aqui, observe bem, é o código do fim. Beleza? Bom, por último, a gente tem as bolinhas. Deixa eu só colocar um detalhe aqui. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Que a gente precisa fazer um detalhe aqui, ó. A gente vai em cenários e a gente vai colocar o código do cenário que eu quero que inicialize com o cenário do mapa. Então eu venho aqui,
a bandeirinha aqui em eventos. Eu quero aqui, ó, mude para o cenário quando começar Maps. Quando a bandeirinha verde for pressionada, eu começo com o mapinha. Beleza? Então tá. Voltando agora. Então já fiz o código da pergunta, já fiz o código dos 4 finais, já fiz o código para os países aparecerem de maneira aleatória. E agora eu tenho que fazer o seguinte código. Quando eu clicar em cima da bolinha, eu dou resposta certa ou resposta errada. Então, quando a bandeirinha verde é pressionada, eu tenho que mostrar as 11 bolinhas. Aqui eu só estou com uma bolinha, mas você vai ver que o código das bolinhas é igual, então depois eu só vou replicar ou duplicar aqui para não ter que ficar copiando o código toda hora. Né? Nem ficar arrastando também. O pior dos mundos é digitar 1 a 1, depois vai melhorando, arrastar e melhor ainda quando você duplica. Aí pronto, acabou. Já vem o código todo e você faz a alteração que tem que fazer. Então, bom, mostre todas as bolinhas. Quando este ator for clicado, quando durante o jogo essa bolinha for clicada, eu vou. Bom, primeiro você tem que ver que você tem a pergunta, lá no país, aleatoriamente gerou um país de número 1 até número 11 e que na telinha vai me mostrar qual a fantasia. Gerou um número aleatório país igual a 3. 3. Mude para a fantasia de índice 3. Fantasia de índice 3 é a Austrália. Então, se a pergunta for onde está o país? Austrália. Eu tenho que clicar na bolinha Austrália. Nesse caso, a gente está com a África. Então, digamos que aleatoriamente gerou o número 1. O número 1 é a África do Sul. Então, se o número 1 é a África do Sul, agora eu estou no código da África do Sul, onde está o país índice número 1, que é o África do Sul? Se eu clicar nessa bolinha, pum, país igual a 1, índice 1, África do Sul, a resposta é certa. Se eu clicar no país que eu vou mudar aqui, o país que é igual a 2, ele vai me dar a resposta errada. Então, aqui no caso, ele não vai aparecer nada porque ele está gerando outros. Aqui, peraí, só um pouquinho. Peraí. Aqui tem um outro probleminha. Se a gente colocar aqui, para mostrar país, pontos e tentativas, tá? Eu vou gerar aqui aleatoriamente o país, tá vendo? 9, 6, 1, 11. 11 a Suécia, 7 eu não lembro, 5 eu não lembro, 3 acho que é Austrália, 3 é Austrália, 9 eu não lembro qual que é, o 2 África do Sul, é Argentina. Então aqui eu estou te mostrando qual o número que foi gerado aleatoriamente. Esse número 2, que é a Argentina, eu tenho que clicar na bola da Argentina. É porque eu coloquei aqui nessa posição? Não. É porque essa bolinha, esse ator argentina, ele vai estar atrelado a ele o número 2. No caso da África do Sul, está atrelado a ela ao número 1. Então, 1, se você acertar, vai adicionar 10 pontos e vai dizer certa a resposta. Se na pergunta for África do Sul, que é o 1, você clicar lá no Argentina, que é o 2, ele vai dizer errado, prosseguir, e aí o prosseguir ele vai para a próxima tentativa e assim sucessivamente. Beleza? Então, este é o código do país. Quando chegar ao fim, todas as bolinhas somem e aí a gente vai para a tela de fim. A tela de fim vai ser mostrar a fantasia Jedi, bom trabalho, assim por aí vai, tá bom? Caminhando aqui já estamos com 15 minutos de vídeo, tá? Caminhando para o fim, o que a gente vai fazer? Agora aqui, eu vou gerar várias bolinhas, duplicando o África. Vou clicar, vou gerar quantas bolinhas? 11, porque são 11 países. Então aqui, 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 11. Para ficar organizado,
A gente pode mudar o nome do ator aqui, então, na ordem alfabética. Argentina, depois Austrália. Toma muito cuidado ao clicar aqui, para você não clicar aqui no apagar. Eu faço isso às vezes. Cuidado, tá? O último eu sei que é Suécia. O penúltimo é R de Rússia. Rússia. Depois eu tenho a México. Depois Austrália, B de Brasil. Brasil. Canadá. Sei que antes do México eu tenho o I de Índia. Eu tenho aqui China. E eu tenho aqui os Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Beleza? Ok. Bom, muito bem. Agora, nossa, essas bolinhas estão todas perdidas. Quem que eu vou saber quem que é quem? Ó, 2 cliquezinhos fica azul. Então a Argentina tá onde? Argentina, ó. Tirar os caras daqui, ó. Deixa até aqui, ó. Pra ficar embolado. Tirar do mapa. Do mapa. Argentina, ó. Argentina é esse. Austrália é essa. Você vai arrastando pra cima. Brasil. Brasil é esse. Suécia. Suécia é aqui na Escandinávia. Rússia é aqui, o maior país. México. É porque ele já deu o final das 11 tentativas aqui, por isso que ele mudou de mapa. México. México é aqui. Índia. Índia é aqui. Estados Unidos. Estados Unidos é o verde. Canadá. Canadá, essa amarelinha aqui. Tem alguém fora? Tá faltando um. China. Tá aqui. Eu acho que tá todo mundo no seu respectivo lugar, né? Tô clicando, tá ficando azul. Estados Unidos, Índia, México, Rússia e Suécia. Beleza. Então estão todos nos seus respectivos lugares. O que eu preciso fazer agora? Mudar o índice. 2, o índice da fantasia, né? Que é o número do país. 2, 3, 3. Brasil é o 4. A Suécia eu sei que é o 11. Eu sei que a Rússia é o 10. Eu sei que o México é o 9. Eu sei que a Índia é o 8. Eu sei que os Estados Unidos é o 7. Eu sei que a China é o 6. Eu sei que o Canadá é o 5. Eu sei que o Brasil é o 4, o 3, já fiz tudo. Pronto, o jogo está pronto. Seguinte, eu não preciso que a variável país fique aparecendo, só mostrei para você como que ocorre a variação dela. Então eu posso até ocultar aqui, tá? E deixar só as tentativas e os pontos. Se eu rodar o jogo agora, ó, onde está o país? Onde está o país? Qual país? Nossa, o vídeo não apareceu, tá errado o código. Não. Aí a gente tem que vir aqui na fantasia, perdão, a fantasia do país. Olha só que interessante. A gente vai ter que fazer uma coisinha braçal aqui, ó. Vai ter que fazer, ó, aparecer aqui, ó. Felizmente tem esse probleminha, tá, gente? Vou colocar aqui só para questão de tempo, não vou colocar, gente, países, tá? Só para não ficar muito demorado. Não sou muito preciosista não. Argentina. Vou colocar aqui para aparecer a Argentina. Depois a Austrália.
colocar para aparecer Austrália, tá? Depois Brasil, para não cavalar muito Brasil. Depois Canadá, China, já tá. Estados Unidos, aqui mais ou menos. Índia, depois México, Rússia, Rússia e Suécia, Suécia, tá? Pronto. Agora os nomes vão aparecer, porque eles estavam fora do escopo, fora do cenário. Tá um pouquinho torto por causa do, né, preciosismo aqui depois você faz direitinho, tá? Aí, ó. Onde está o país México? Certa resposta. Onde está o país Brasil? Certa resposta. Vamos errar um agora. China, vou marcar Rússia. Errado. Onde está os Estados Unidos? Vou marcar Canadá. Errado. Onde está o Canadá? Vou marcar certo. Canadá. Onde está a Índia? Certa resposta. Vamos errar um agora aqui. Brasil, vou marcar Argentina. China, vou marcar México. Só vou errar agora. Vamos acertar mais um. Rússia, eu vou acertar. Estados Unidos, eu vou acertar. E a última tentativa, África do Sul, eu vou errar. E ele vai falar: você pode melhorar. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela atenção. E esse foi o desafio 10, que é o jogo da geografia. Um abraço para você e muito obrigado.